Boa noite, peregrinos! Peregrinas da luz. Boa noite, gente. Boa noite.
Sejam bem-vindos a mais uma live da Fraternidade Espírita Peregrinos da Luz. É uma grande alegria estar aqui na companhia de cada um de vocês para mais um encontro de luz. E hoje com o nosso convidado, Delane Lavarini. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Peregrinos da Luz. Mais uma vez nos reunimos aqui em nome de Jesus para trabalharmos um pouquinho mais em nós o seu Evangelho de amor. Sejam todos bem-vindos. Né? Hoje é a nossa live 140, né, Leia? Live 140. Lembrando sempre da água para fluidificar e que trabalhamos aqui, como nos é ensinado na doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Fonte Viva. Quando dá tempo, uma leitura edificante no final, né, João? Ao pessoal que está aqui no Instagram, quero convidá-los para vir para o YouTube e o Facebook. Nossas transmissões estão sendo feitas pelo nosso canal do YouTube e o Facebook. Então, já migrem para esses canais para nos acompanhar, para acompanhar mais um encontro de luz, tá bom? E a todos que estão conosco, uma ótima noite, mais uma vez. Felicitado estamos de estar na companhia de vocês, que possamos nesta noite, em mais um Evangelho no Lar, esse Evangelho no Lar de número 140 Evangelhos no Lar, 140 dias de encontro, 140 dias da qual vocês nos abrem as portas de seus lares, né? E a cada noite com um convidado especial nos aquece o coração com as palavras que o Cristo nos traz de forma oportuna para as reflexões diárias de cada noite. Então, mais uma vez, né, aqui reunidos, aonde o João vai fazer a prece para a gente inicial, antes de chamar o nosso... Não, já vamos convidar para estar então, ele conosco. já está conosco, o João vai chamá-lo primeiro, e em seguida a gente faz a prece de abertura do Evangelho da noite. Então, seja bem-vindo, Delane Lavarini. Boa noite, meu amigo. Boa noite, caríssimos irmãos, muita paz e que Deus possa nos abençoar mais uma vez. Boa noite, seja bem-vindo, alegria tê-lo conosco aqui pela primeira vez, nesse encontro oportuno, nesse momento de vários lares conectados conosco para mais um Evangelho no Lar, onde juntos aqui buscamos fazer com a leveza dos nossos lares, fazer desse momento um encontro de luz, um encontro onde cada um de nós possa saborear as palavras que nos chegam em virtude daquilo que nós necessitamos na nossa individualidade e dessa forma encontrar aí o remédio, o alívio para as dores de nossas almas. Boa noite. Essa é a Leia, viu, Delane? Um prazer. É um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu. Muito obrigado. Então, Delane, eu convido a você e a todos que já estão conosco a fecharem os olhos e levarem o pensamento a Deus, tranquilizarem a mente, o espírito, conectarem-se com o mais alto neste momento em qual nos unimos em oração. Vamos respirar bem fundo. Amado Mestre Jesus, é uma oportunidade de estar reunido em Teu nome. Que Tua luz resplandeça em nós, envolvendo o nosso espírito, no âmago da Tua bem-aventuranças, no âmago do Teu amor. Que unidos em um só pensamento, em um só coração, possamos encontrar a Tua palavra e deixá-la vivificar nosso espírito, porque Tua palavra nos dá a vida eterna. Que possamos encontrar os ensinos sublimes que nos ofertará essa noite, a semente frutífera que há de crescer em nossos corações e nos fortalecer para os combates mais íntimos de nossa alma. Que Tua paz, Jesus amigo, esteja conosco a nos guiar, nos amparar e, acima de tudo, nos conduzir nas veredas do infinito, onde, na Tua presença, na presença do Pai, possamos apresentar as vitórias
que tivemos sobre nós mesmos. E na graça dos dias da qual vivemos, na misericórdia dos momentos difíceis da qual passamos, que possamos ter a sabedoria tal qual Salomão, vencer a nós mesmos e buscarmos ser homens de bem, dando graça a Ti, Senhor, a tudo que nos fornece, a tudo que nos oportuniza. E assim fazer com que Teu nome prevaleça em nós, não apenas em nossas palavras, mas acima de tudo, em nossas ações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dar-nos hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixando cair em novas tentações. Mas livrai-nos de todos os males, pois são vosso o reino, o poder, a justiça e a glória para sempre. Que assim seja. Mais uma vez, Delane, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco aqui nessa noite abençoada. Que os bons espíritos te iluminem, te intuam e que as tuas palavras toquem o coração de cada um de nós, que unidos numa só corrente, num só pensamento, vibra em favor da tua oração, em favor de cada um dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que nos circundam. Que assim seja. Pode ficar à vontade para abrir o evangelho aí, tá, Delane? Tá. Como eu te expliquei. Tá ok. Caríssimos irmãos, queridas e estimadas irmãs, internautas e todos vocês que estão nos acompanhando nas redes sociais através da Fraternidade Espírita, do qual estamos vinculados nesse momento, dos irmãos peregrinos. Abrimos o Evangelho no capítulo 5º, no item 18º. Antes de darmos início à reflexão desta noite, Allan Kardec, nos seus 28 capítulos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, que ele trata juntamente com os amigos benfeitores espirituais, é o maior capítulo. Bem-aventurados aflitos. E no item 18º encontraremos o subtítulo Bem e Mal Sofrer. Quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, que deles serão o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, ou porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é o sustentáculo para a alma. Porém, ela não basta. É preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em vossos ombros fracos. E o fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto à aflição. Não seja penosa, mas essa recompensa é preciso merecê-la. E por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso da retaguarda no acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como militar, e não desejeis um repouso que o vosso corpo se enfraqueceria,
e a vossa alma se entorpeceria. Ficai satisfeito quanto Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que no combate sangrento, porque aquele que ficaria firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus deu-lhe reserva louros e num lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-la. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, por ser traduzido assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Lorcardieri, Havre, 1863. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, o evangelho desta noite, o evangelho do lar. O mal sofrer, o bem sofrer e o mal sofrer. Na verdade, em síntese, Allan Kardec, com os amigos benfeitores espirituais, quis nos dizer que o sofrimento, ele ainda faz parte na humanidade, porque ainda estamos vinculados ao mundo de provas e expiações. Ora, se estamos vinculados ao mundo de provas e expiações, logo chegamos à conclusão que ainda, conforme a própria lição vem nos mostrar, que o sofrimento ainda paira em nossas vidas, devido, consequentemente, ao processo natural da lei de causa e efeito. Entretanto, já evoluímos, já demos um grande salto na nossa evolução espiritual e na nossa evolução moral. Mas, buscando, como diz Emmanuel, tirarmos o espírito da letra, devemos dizer que o sofrimento, quanto nós, por nossa vez, tivermos aceitação, e principalmente a aceitação daquilo que nós não podemos modificarmos, nós vamos sofrer com mais equilíbrio. Não quer dizer, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, e caríssimos internautas, que o fato de exercermos a nossa fé, o fato de exercermos a humildade, a benevolência, a paciência, a indulgência para com as faltas alheias, o perdão das ofensas, nós não vamos sofrer. O que acontece é que sofrer, como dizia Chico Xavier, sofrer é muito diferente do que fazer sofrer. E a carga é sempre dolorosa para quem a contrai. E nada implica também nos dizer que saber sofrer é cruzarmos os braços. Não. Saber sofrer é pagar o mal com o bem. Saber sofrer é ter aceitação quando a enfermidade nos bate à porta, mas ao mesmo tempo buscando o recurso da medicina convencional. Não somente através de uma terapia holística, mas de uma medicina, um tratamento terráqueo. O saber sofrer é evitar o sofrimento ao outro também. Não é pelo fato, por exemplo, ou hipoteticamente, que eu esteja sofrendo, que eu vou fazer o outro sofrer, que eu vou pagar o mal com o mal. E quando nós deparamos com a lição no capítulo 5º, e falamos no início da nossa fala,
é o maior capítulo do Evangelho, por que será que Allan Kardec retrata com os amigos benfeitores imortais o maior capítulo, o capítulo do sofrimento, o capítulo da dor? Se analisarmos de uma forma mais concreta, mais profunda, o que vem a ser a dor? O que vem a ser o sofrimento? A dor é uma experiência sensorial e emocional. A dor, ela é uma experiência na nossa sensibilidade e no nosso lado emocional, sensorial e emocional. O sofrimento, veja bem, a dor é inevitável. A dor é inevitável. É uma mãe na hora do parto, é uma mãe que vê seu filho desvirtuando o caminho, desvinculando-se o caminho da educação do bem, vinculando-se à marginalidade, às drogas lícitas, às drogas ilícitas. É uma dor de uma mãe, de um pai. Essa dor é inevitável, que André Luiz nos diz no livro Ação e Reação, Dor e Evolução. É uma dor que nós vamos passar mais cedo ou mais tarde. De ver os nossos filhos sofrendo, nós vamos sofrer junto. É uma dor inevitável, digamos assim. Mas o sofrimento já é uma opção. A dor é inevitável, contudo, caríssimos irmãos e estimadas irmãs, o sofrimento já é uma opção. O sofrimento é aquilo que nós vamos alimentando, dando cada vez mais importância. É o mal sofrer que está no Evangelho. O bem sofrer é quando nós não valorizamos de forma acentuada o processo. Se eu, hipoteticamente, for ao médico e ele, por sua vez, dar um diagnóstico que eu estou com a enfermidade gravíssima, e se eu auto-valorizar essa enfermidade, eu vou adoecer muito mais do que eu já estou. É a não aceitação, é o mal sofrer. O bem sofrer é quando eu vou ao médico, ele dá um diagnóstico que eu esteja com uma enfermidade incurável, embora eu sei, mas eu não revolto contra Deus, contra o meu próximo, eu busco ter compreensão, respeitar o que eu posso fazer, o que eu consigo desenvolver naquele momento de dor. Então, com isso, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, é preciso entender um pouco do Evangelho desta noite. Recorremos a uma questão em O Livro dos Espíritos, editado por Allan Kardec em 18 de abril de 1857. Ele pergunta na questão 165 aos nossos amigos benfeitores espirituais: se o conhecimento espírita irá nos ajudar quando chegarmos no mundo espiritual. Vejam só a pergunta que Allan Kardec faz aos nossos amigos espirituais: se o conhecimento espírita irá nos ajudar quando chegarmos no mundo espiritual. Que pergunta notável de Allan Kardec. E os espíritos respondem: irá nos ajudar muito, mas só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. Só terá efeito se tivermos com os corações voltados para a prática do bem e a pureza da consciência tranquila. A mesma coisa é o bem sofrer ou o mal sofrer. O sofrimento, ele só aumenta quando nós não aceitamos. E a tendência é que ele, não que ele diminui, mas ele se torna acanhado quando nós temos fé, quando nós acreditamos. Nós que estamos vinculados ao espiritismo kardecista, ou em outras religiões também, fundamentado no cristianismo, quantas pessoas dizem assim: eu passei por aquilo, nem sei como eu passei, mas eu passei. Eu venci, eu não sei como, mas eu venci. Quantas pessoas dizem assim: eu achei que eu não ia dar conta, mas eu dei conta. Eu achei que eu não ia conseguir, mas eu consegui. Quantas pessoas dizem: eu achava que era o fim do mundo, mas não era o fim do mundo. Eu vi que tinha pessoas que sofriam muito mais do que eu. Então vejamos como que Deus nos ampara, como que Deus nos auxilia a todo momento, a todo instante.
a revolta, a incredulidade, o egoísmo, a impaciência, a intolerância, vai agravar muito mais a situação da nossa dor, a situação dos nossos problemas. Visto que, não é que nós vamos cruzar os braços, mas visto que pensarmos de forma positiva, termos confiança em Deus, não termos medo, buscarmos sempre o caminho reto, o caminho justo, o caminho da ponderação, o caminho da tolerância, o caminho da aceitação, da paciência, do respeito, da ética, do bom senso. São todos esses valores que nos faz sofrer menos. O sofrimento é uma questão também de ótica de cada um. Às vezes, para uma pessoa, um pequeno problema se torna grande na sua visão. E para outro, aquele mesmo problema é coisas pequenas, da correria, bagatelas do nosso dia a dia. E com isso, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e caríssimos internautas que estão nos acompanhando nesse momento de fraternidade, de paz e de luz. Nós falamos desta forma porque André Luiz, certa ocasião, disse ao médium Chico Xavier que quando nós realizamos o culto do Evangelho no lar, como estamos fazendo aqui agora, todo o quarteirão é beneficiado. Todo o quarteirão recebe a luz, recebe os benefícios da espiritualidade. E nós sabemos que para os nossos amigos espirituais que trabalham na seara do bem, da abnegação, deste mundo nosso de provas e expiações, para eles não tem distância. O bem não tem distância, o amor, ele não tem barreiras, não tem fronteiras. A maior barreira que o amor encontra-se se chama nós. Somos nós mesmos. A maior dificuldade que nós encontramos para sair do sofrimento se chama nós. Paulo, o apóstolo, já dizia: meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo? Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, por que o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo? Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço a todo instante, dizia o apóstolo Paulo. Então vejamos quanto que nós temos que lutar contra nós. A maior dificuldade, a maior luta, o inimigo não é o outro, somos nós. Porque se nós vencermos e controlarmos os nossos ímpetos, os nossos impulsos, as nossas más inclinações, consequentemente, não teremos inimigo da nossa parte para com eles. Teremos pessoas que não falam a nossa mesma língua. Teremos pessoas que não falam a nossa mesma língua. E quando falamos do sofrimento no evangelho desse capítulo, eu recordo-me com muita precisão, estávamos no grupo da prece nos anos 90 e Chico Xavier atendendo a multidão. Chegou uma senhora desesperada, ansiosa, lamentando com ele, dizendo assim: Chico, Chico, o meu filho, eu já pelejei para trazer ele aqui, para ele tomar o passe, mas ele não vem de jeito nenhum. E Chico calado, só escutando aquela senhora. E ela continuou a reclamar do seu filho. Chico, Chico, eu já fiz de tudo, já falei para ele que ele tem que vir, que ele tem que assistir às palestras, que ele tem que tomar os passes, que ele tem que tomar água frutificada. Eu sempre insisto com ele, Chico, mas ele nem quer saber de espiritismo, ele não quer saber de nada. Mas o que mais me incomoda, Chico Xavier, dizia a senhora, o que mais me incomoda é que ele está sofrendo muito. E ele não percebe que ele está sofrendo. E ele sofre muito. E quanto mais ele sofre, mais distante ele quer de procurar um tratamento, uma terapia, ou vir aqui na casa espírita tomar o passe.
E ele está sofrendo no garoto. E ele não aceita vir tomar um passe, assistir a palestra, tomar uma água frutificada, fazer uma oração. Vejam só, Chico Xavier, que ignorância. Como que esse garoto pode ser assim? O que você acha, Chico? O que você tem para me dizer? E Chico Xavier disse a ela: minha filha, é porque ele não sofreu o suficiente. É porque ele não sofreu o suficiente. Por isso que ele não vem aqui. Tem um ditado antigo, né? Que as pessoas falam, não sei, meus avós falavam, que diz assim: carro apertado é que anda. Na hora do aperto, a pessoa vai. Deve ser igual dor de dente, né? A gente fica protelando. Ah, não, depois eu vou ao dentista, eu vou tomar um analgésico aqui para ver se passa. Aí toma, passa, depois a dor volta, toma outro analgésico, a dor passa, mas chega uma hora que a dor aperta e o que nós fazemos? Batemos na porta do dentista. É a mesma coisa. O sofrimento está aí, na humanidade, não é? E chega uma hora que a dor aperta de tal forma que nós sentimos sufocado. Tal é, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, podemos assim dizer, com conhecimento de causa, que 90% das pessoas que hoje são espíritas, que frequentam a casa espírita e que são trabalhadores, vieram através da dor. Vieram à casa conhecer o espiritismo através do sofrimento. Com raras exceções, as pessoas chegam no centro espírita por curiosidade. A minoria por curiosidade ou simplesmente por querer conhecer. A maioria de todos nós chegamos porque chega uma hora na vida que o sofrimento cansa. Chega uma hora na vida que o sofrimento cansa. A gente quer colocar um basta, não, chega. Cansei de sofrer. E quando nós falamos cansei de sofrer, a gente já começa a melhorar. A gente já começa a criar um gosto pela vida. Deixando o desânimo para trás, vencendo os nossos próprios defeitos. Porque, na verdade, caríssimos irmãos, estimadas irmãs, é uma verdade cruel, mas é verdade. O que não falta são pessoas para acabar de derrubar a gente. O que não falta é pessoas para poder dar conselhos negativos. É uma verdade triste, mas é verdade. Não é? São poucas pessoas que chegam e falam assim: opa, peraí, calma. Vem cá. O que você tem? O que você está precisando? Não é? É no momento que a pessoa está caindo que a gente tem que dar a mão. É nesse momento que senão ela afunda e para sair é difícil. E muitas das vezes, caríssimos irmãos, estimadas irmãs internautas, se não dermos a mão, a pessoa não consegue sair sozinha. É a mão da religião, é a mão da fé, é a mão do psicólogo, do psiquiatra, da medicação. E dependendo do estado de sofrimento, de dor, a pessoa tem que ter ajuda de terceiros, porque se assim ela não dá conta. Então nós temos que estar atento, não só buscarmos a nossa renovação através das nossas atitudes, mas acima de tudo, dar a mão, auxiliar aquelas pessoas que batem a nossa porta. Quantos de nós fomos beneficiados pela vida afora? Quantas pessoas já nos deram a mão na vida? Seja de forma material, moral, espiritual. E por que não dar um pouco também, doar aquilo que nós recebemos? Como já dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. Jesus já nos dizia, eu fiz, dizia Jesus, eu fiz e tu podes fazer muito mais. Eu fiz e tu podes fazer muito mais. Então vejamos, caríssimos irmãos, estimadas irmãs e queridos internautas, o evangelho preciso nesta noite. Abrimos aleatoriamente, nós sabemos que não existe ao acaso, mas já dizia Jesus, onde duas ou mais pessoas estiverem
reunidas, eu estarei presente. Mostrando que nós não estamos sozinhos. Nunca estivemos sozinhos. Às vezes, podemos estar sozinhos materialmente, na presença física. Mas se temos fé, com certeza, irmãos abnegados do bem, ali conosco estão, nos auxiliando e nos dando a mão. E para que possamos um pouco ilustrar a nossa fala, recorremos a um episódio interessante de um senhor. Ele era muito paupérrimo e ele só alimentava de uma plantação de batatas que ele tinha plantado no quintal da sua casa. Ele era tão pobrezinho que ele morava numa choupana, debaixo de uma lona. E todos os dias ele comia batatas. Quando chegou um dia, ele não aguentou mais aquela angústia, aquele sofrimento. Vocês imaginam todos os dias comer a mesma coisa, né? Haja estômago. E com isso, então, aquele sofrimento, ele muito paupérrimo, não tinha outra coisa para comer, ele pensou de forma muito infeliz em de cometer o suicídio. Ele pensou, bom, eu vou cometer um suicídio, aí eu ponho um fim no meu problema. Ele, então, tinha um revólver guardado em cima do seu guarda-roupa. Em posse desse revólver, ele, então, desceu a ladeira da sua choupana, do seu casebre, parou debaixo da árvore e carregou a arma. E disse em voz alta, ele estava sofrendo tanto que ele não percebeu, e ele disse em voz alta, eu vou pôr fim agora na minha vida, eu vou cometer suicídio. Quando ele começou a colocar as balas na arma, né, ele viu uma mão segurando o braço dele. Era um velhinho. O velhinho disse a ele, não. O velhinho saiu atrás da árvore e disse a ele, não, você não vai suicidar. Você não vai fazer isso. Ele olhou para o velhinho e pensou e disse, mas quem é você para me impedir? O velhinho disse, não. Segurando a mão, segurando o revólver, disse a ele, não, você não vai suicidar. Porque se você suicidar, dizia o velhinho, eu irei morrer de fome. Ele assustou e perguntou para o velhinho, como assim? Se eu suicidar, você vai morrer de fome? Sim, eu vou morrer de fome, respondeu o velhinho. Eu vou morrer de fome porque eu como as cascas da batata que você joga fora. E ele, então, desistiu de cometer suicídio. E viu que o sofrimento dele era menor do que o sofrimento do velhinho. Porque todos os dias ele comia batata. E todos os dias o velhinho comia as cascas das batatas que ele jogava fora. Então vejamos, meus irmãos e minhas irmãs, se nós olharmos para trás, sempre irá pessoas que estão sofrendo muito mais do que nós. Nessa época de pandemia, nós estamos aqui fazendo essa live, nesse momento fraterno, nessa bênção, nessa oportunidade que os nossos irmãos nos concederam. Quantos irmãos não podem estar aqui? Porque estão cuidando dos parentes que estão internados por Covid. Quantos irmãos estão, às vezes, passando até por dificuldades financeiras, não têm recursos de poder custear uma transmissão via fibra ótica de internet, uma mensalidade, porque estão desempregados? Nós estamos aqui falando do bem, falando da esperança, do amor. Quantos irmãos, nesse momento, estão pensando em desistir da vida? Delane, falando nisso aí, ó, tem até uma pergunta da irmã Luciene, olha aí, ó. Sim. Algumas pela dor vão buscar a fraternidade espírita, como eu fui, mas alguns partem para o suicídio, apesar da família não medir esforços. Como entender? Quer fazer um comentário para ela aí? Sim, alguns pela dor buscar a fraternidade espírita, sim, como eu, no caso dela, né? Mas alguns partem para o suicídio, apesar da família não medir esforço. Como entender? Vejam só, a questão do suicídio em si é muito delicada, porque podemos dizer que, digamos assim, hipoteticamente, existe dois tipos de suicídio. Aquele suicídio
onde a pessoa ela não suporta a decepção, ela não suporta a dificuldade, e ela acaba entrando numa fraqueza moral e acaba cometendo suicídio. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A mulher chega em casa e encontra o marido com outra mulher. Ela tem uma decepção de tal forma, através da infidelidade, que ela não suporta a traição e acaba cometendo suicídio. Ou homicídio seguido de morte, ou seja, ela vai lá, né, tira a vida da amante, do marido, e depois comete suicídio. Ela não suporta aquele momento, aquela dor que se apodera do seu coração. Isso aí é um tipo de suicídio, né? Aquele empresário que era milionário, de repente ele vai à falência, a empresa entra em falência, ele quebra, ele não aceita viver com uma vida mais regrada, uma vida extremamente diferente que ele vivia, de riqueza, de poder, de luxúria, ele não aceita aquela condição e acaba pondo fim na sua vida. Bom, mas isso aí é o livre-arbítrio de cada um. Agora, o mais preocupante, todos são preocupantes, o mais preocupante, minha irmã, é aquele suicídio onde que a pessoa aparentemente não tem problema. É aquela pessoa que tem um bom casamento, que tem um bom emprego, que tem uma excelente família, acaba cometendo suicídio. O que nós podemos dizer que toda ação, ela é, na maioria, não segue uma regra, mas toda a nossa ação, ela é baseada no nosso patrimônio espiritual, ou seja, nas nossas tendências. Nas nossas tendências. E, dependendo do ambiente que a pessoa vive, essa tendência, ela pode encontrar, digamos, facilidade, ou não. Então, ainda assim, eu poderia aconselhar a minha irmã, se ela se permitir, se puder, tiver a oportunidade de ler o livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone Pereira do Amaral, para que você possa entender mais essa questão. É como perguntar assim, minha irmã, a depressão tem explicação? Tem, e não tem, tem caso que você não explica. O suicídio tem explicação? Tem, mas tem caso que você não explica, não é? Por que Getúlio Vargas suicidou? Tem uma explicação? Segundo os políticos, tem. Né? Ele não queria perder o poder. Por que Santos Dumont suicidou? Tem uma explicação? Tem. Porque ele viu que seus aviões estavam sendo usados para as guerras, ele também, ao mesmo tempo, era uma pessoa complexada, depressiva, acabou cometendo suicídio. Bom, enfim, são erros que os nossos irmãos carecem sempre do nosso apoio, do nosso espírito de fraternidade, do nosso respeito. Não podemos nunca julgar ninguém por esses atos. Pelo contrário, sempre estar atento a essas questões. Acho que é uma reflexão importante você traz para a gente, Delane, porque a vida é um bem maior, né? E a temática é bem oportuno, o bem e o mal sofrer. Acho que quando a gente não consegue lidar com a dor, quando a dor se torna um sofrimento insuportável, da qual não conseguimos mais controlar, a tendência é que aquele que busca a finitude da vida, ele não está tentando extinguir a sua existência em si. É bem, né? A gente bem sabe que este que deseja, que procura o ato da finitude da existência, ele procura, acima de tudo, o fim da dor, o fim do sofrimento. Então, esse que atenta contra a morte, Luciene, ele não está tentando contra a vida, ele não está tentando contra os parentes que fizeram todo o esforço, não. É porque ele não está dando conta mais de enfrentar a própria dor, de enfrentar o próprio sofrimento. Ele perdeu a batalha para o sofrimento. Essa é a grande verdade, a grande dificuldade. E desistir é muito difícil, desistir de lutar é bem complicado. A Simone vai falar para a gente, não podemos julgar nem desistir dos nossos irmãos, de fato, né? Mas o suicídio, que a gente tem um pouco de tabu falar dessa temática, mas é muito importante encorajar as pessoas a enfrentarem os seus medos, encorajar as pessoas a enfrentarem as dores. Cada um desses lares, agora somos 23 pessoas nesse momento, já chegamos a 30 nos acompanhando,
Eu sei que cada um de vocês aí tem as suas próprias batalhas para travarem, cada um de vocês tem as próprias dores individuais e na família. Cada um de vocês sabe aonde o calo aperta. Qualquer discurso que a gente der, que eu, a Leia, o Delane, é muito bonito de fora, né? Mas só vocês sabem o tamanho da dor que vocês estão enfrentando. E esse é um tema que tem saído recorrente, se não me engano, acho que na última semana, a terceira ou quarta vez, né, que nós estamos trabalhando esse tema do bem e o mal sofrer. Então, é um convite oportuno para a nossa reflexão. Como estamos lidando com a dor? E aí volto, né? Já vem, talvez esteja até sendo um pouco repetitivo. Como estamos lidando com esse momento misericordioso que Deus tem nos dado, que é o enfrentamento da Covid-19? É uma oportunidade, sim, que às vezes que nós enxergamos como mal sofrer, porque nós não conseguimos ver a misericórdia de Deus em tudo, nós não conseguimos ver a indulgência de Deus em tudo. E aí, quando estes buscam como entender, a Luciana nos pergunta, né? É como você, diante de uma luta, já não tem mais força para manter-se de pé, né? A espada já é um fardo muito pesado, o seu escudo já é algo que você não consegue levantar e você simplesmente ajoelha diante do inimigo e deixa se decepar, deixa com que a navalha ultrapasse o seu corpo. Então, esse que busca a finitude da existência na ideia de que vai aliviar a sua dor, e muito por desconhecimento que a vida continua, muito por desconhecimento da reencarnação, né, da lei de causa e efeito, porque esse que pensa que vai aliviar a dor ao tirar a própria vida, mal ele sabe, e o Delane sugeriu um bom livro, né, que é Memórias de um Suicida, mal ele sabe que o suicídio vai fazer com que essa dor se torne um fardo ainda mais pesado, um fardo ainda mais profundo e ainda mais difícil de lidar. O suicídio é apenas mais um ponto dessa cadeia infinita de processos da nossa existência, de escolhas e de dificuldades, né? Então, eu não gosto de dizer muito que isso passa por um processo obsessivo. Tem alguns casos, sim, alguns, né? Mas a gente tem que entender, como o Delane começou no início do discurso dele, da medicina do mundo, né? A gente tem que buscar a medicina holística e buscar a medicina também dos homens. Esse processo passa muito pelo nosso aqui e agora. E começa lá na nossa infância, né? Quando nós não aprendemos a lidar com o não. E aí os pais acham que criar filho é dizer sim para tudo. E aí a gente, quando vê, é tarde demais. Eu vejo muito na clínica pais que perdem o controle dos seus filhos porque o seu não já não tem mais força. Eles não têm mais domínio diante dos seus adolescentes, porque achava que tudo que o filho queria tinha que ser sim, 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 sim. E você devia sacrificar para agradar o seu filho, e não ele se adequar às condições do seu lar. Então, sim, é uma situação bem complicada, é uma situação bem difícil, mas acho que é também uma oportunidade para todos nós. E a reflexão quanto ao suicídio, ela é sempre bem-vinda. A gente tem que trabalhar mais, porque é uma derrota para o mal sofrer. Esse que busca a finitude como fuga da própria existência, ele não encontrou o bem sofrer, mas diante do mal sofrer, ele sucumbiu à dor avassaladora de sua alma. Vamos ver aqui alguns comentários aqui, olha. Vamos ver, Eni vai falar, a Simone vai dizer para a gente, que eu até comentei, né? Não podemos julgar, nem desistir dos nossos irmãos. A Eni vai falar, acho que o suicídio é um ato de coragem diante do desespero. Eu não acho que é um ato de coragem, não, viu, Eni? É um ato desesperador. Acho que não vejo coragem. É literalmente, sim, um desespero. É um ato de desespero diante da dor.
porque não é preciso ter coragem para tirar a própria vida. É somente o desespero, né? Quando você já não vê mais luz no fim do túnel, aquela pessoa não vê mais uma luz no fim do túnel, ela cede à morte. Então, quando a gente vê nos filmes aí de época, os samurais, quando eles perdem uma batalha, então eles se suicidam pela honra, é porque ele percebe, então, que ele falhou, etc. E tal. Não é um ato de coragem, é um ato de desespero, né, porque ele não consegue mais se enxergar no espelho, encarar a própria dor, encarar o próprio sofrimento. O Alex vai dizer para a gente, verdade, cada um enfrenta o sofrer com mais ou menos intensidade. Exatamente, Alex. E essa é a grande dificuldade das nossas vidas, né? Como enfrentar, o Delano falou para a gente, esse sofrer em nossas vidas. O Darkon vai falar para a gente, a oração e a vigilância são fundamentais para proteger nossa casa mental. O suicídio é somente um desfecho da cadeia obsessiva que começou lá atrás. Quase sempre de maneira sorrateira. Acho que só é mais um, né? Acho que a obsessão, Darkon, é mais um desfecho, né? Não é o desfecho, mas é mais um dos possíveis desfechos daquilo que o sujeito não conseguiu lidar ao longo da sua encarnação. O Alex vai nos convidar a orar e vigiar. A Simone, já passei por uma depressão horrorosa, não tem explicação. Uma dor, um túnel escuro, sem saída. Mas graças a Deus e pessoas amorosas que me ajudaram muito, consegui me libertar. Que bom, Simone, é isso. É uma vitória, parabéns. Maria Neuza, vou procurar esse livro para eu entender melhor sobre o suicídio. Vale a pena, Maria Neuza. É um livro bem pesado, tá? Bem pesado, não é mesmo, Delane? Mas vale a pena ler. Vale a pena. Maria José, temos que arcar com as consequências de nossa escolha na vida. E o suicídio é não querer arcar com essas escolhas, Maria José. E a dor é muito profunda para aquele que opta por esse ato de covardia, não de coragem, por esse ato de covardia do que o enfrentamento à própria dor. Hoje está bombando as perguntas. Hoje está bombando os comentários, né? Darkon de novo, né? Darkon. Getúlio Vargas em Dois Mundos e Ícaro Redimido, que relata a vida de Santos Dumont. São ótimos romances que mostram de maneira didática esse processo. Quer comentar aí os comentários? Também contam nos amigos espirituais essa questão do suicida, aquele que chega realmente cometer o ato, ele já, muitas das vezes, já vem de outras existências que ele fracassou também com o suicídio. E aí, normalmente, quando ele, nos anos da sua existência que ele cometeu, ele vai passar por alguns percalços, por alguns problemas, justamente para ver se ele vence. Em cada data do suicídio cometido em outras existências, ele vai passar por alguns transtornos, alguns problemas, para ver se ele venceu aqueles problemas. E muitas das vezes não dão conta disso, porque também já vem inserido, não quero dizer que isso é regra, mas isso já vem estar inserido também no seu contexto espiritual, e aí muitas das vezes eles são testados, né, nessas provas, para ver se eles ganharam a resistência de passar pelos problemas. Então, muitas das vezes, aquele que tem tendência a uma depressão e foca muito no negativo, é porque já vem também com isso, né? Tem que ser trabalhado, tem que procurar médico, tem que conversar, tem que colocar para fora esses sentimentos e não guardá-los, né, como numa caixa e ficar só para si, porque é isso que desencadeia essa questão da falta do controle, né? Então, as coisas não podem tomar uma proporção gigantesca. Aquele que tem um depressivo em casa, fica mais atento, procura mais conversar, procura puxar o assunto, procura tirá-lo do mundo em que ele vai se colocando. E, acima de tudo, procura uma ajuda médica, né? Um psicólogo, um psiquiatra, além da ajuda espiritual, buscar também, como o Delane falou no início aqui, uma ajuda dos profissionais do mundo encarnado. Fique à vontade, Delane, para fazer os comentários aí sobre as mensagens. Tem até uma pergunta aí da Luciene aí. Né? Fique à vontade. Obrigado. Como a família pode ajudar o lado espiritual se a pessoa não acredita?
Luciene Gomes de Almeida. É orar. É orar, que a nossa irmã falou, e agir com muita cautela. Porque, veja bem, é muito comum num estado desse, não estamos aqui julgando ninguém, mas é muito comum num estado desse, a pessoa já não está mais sozinha. Ela está sob influência de irmãos que estão proporcionando aquele sentimento de culpa, de remorso ou de vingança, que querem também se apoderar da situação e trazer mais sofrimento. E esses irmãos, isso que nós devemos entender, na verdade, o espírito somos nós fora do corpo. O espírito somos nós fora do corpo. Nós seríamos um mundo espiritual como nós somos aqui. Não é pelo fato que deixamos o corpo que nós vamos se tornar santo, ou que deixamos o corpo nós vamos nos tornar pessoas más. Não. Nós vamos sair do corpo, mas não vamos sair da vida. Então, quando a pessoa ela não concorda, ela não professa a mesma fé, tem que ter muita cautela e muita ponderação, porque esses irmãos são muito inteligentes. Eles usam de artifícios para poder se esquivar das situações. Então, a melhor maneira é respeitar, uma vez que a pessoa não acredita. Ela não acredita, nós respeitamos, digamos assim. E se a família conseguir colocar, implantar o culto no lar, mesmo que a pessoa não participe, faça o culto no lar, na ausência da pessoa, faça o culto no quarto dela. Isso vai trazer vai trazer força para a família poder estar auxiliando aquela pessoa. E como auxiliar? Tratando com carinho, tratando com respeito, observando, porque as atitudes falam muito, às vezes mais do que a fala. Se começar a perceber que a pessoa está ficando isolada, não quer contato, sempre buscar algo que proporciona autoestima àquela pessoa. Convites, olha, vem cá, vamos assistir um filme junto, vamos ao cinema. Sempre está procurando envolver aquela pessoa na programação da família. Isso é muito importante, porque muitas vezes a pessoa ela comete suicídio por carência. Ela se sente inferior, ela acha que os outros é melhor do que ela, que tudo que ela faz não dá certo, que ninguém liga para ela. É uma alta carência, uma autocompaixão, que isso é ruim. Isso é ruim, a pessoa auto se destruir moralmente. Então, essa pessoa é cercar com carinho, com respeito, né? E aí sim, aí nós conseguimos ter um resultado satisfatório. Havendo necessidade, o diálogo, olha, eu estou percebendo que você não anda bem, né? Eu estou aqui para te ajudar. Você quer ir no médico? Você está se sentindo bem? Quer? Vamos no médico. Porque dependendo do caso, é necessário entrar com medicação. Não é? Ah, mas a pessoa fala, eu não acredito. Não é questão de acreditar, é uma questão, dependendo da sua fé, se for seu irmão, se for seu pai, sua mãe, eu quero o melhor para você. Toda manifestação de ajuda nunca é demais. É claro que nós temos que saber ajudar, saber pisar no terreno, digamos assim, entre aspas, saber pisar no terreno inimigo, porque ali, igual eu falei no início, talvez a pessoa não esteja mais sozinha, esteja cercado de irmãos desencarnados, e temos que tomar muito cuidado. Porque o que acontece, às vezes, que a pessoa vai ajudar e acaba, às vezes, não estou julgando nem falando que é o caso de você, e às vezes cria algum atrito na família. Não é? Ah, mas eu não te pedi sua ajuda, eu não estou pedindo, quanto eu quiser eu procuro, eu já sou de maior, então a gente tem que tomar muito cuidado até para ajudar. Ajudar sempre que necessário. E da melhor forma de ajudar, como a nossa irmã acabou de falar, também é através dos pensamentos, através das orações. E nós vencemos é através das orações, com paciência, com aceitação. Agora, se a pessoa tiver que passar com aquilo, que pelo menos a gente tenha a consciência tranquila que a gente fez a nossa parte. Dar o melhor da gente para que aquela pessoa não venha cair ou no poço do sofrimento ou cometer um suicídio. É que nós possamos fazer a nossa parte. Fantástico. Delane, muito obrigado. Acho que Eu trouxe que reflexões agradeço. bem profundas para cada um de nós, né? Acho que vai colocar cada um que nos acompanha essa noite aí para pensar um pouquinho, né? Nesse enfrentamento tão oportuno das dores, das dificuldades, transformando esse sofrer num bem em sofrer e não deixando cair nas armadilhas que as situações difíceis nos imputam, né? Fazendo delas um mal sofrer, e assim fazendo com que a dor se torne algo insuportável, uma cruz da qual nós não podemos carregar.
Verdade. Então, muito obrigado mais uma vez, que Deus te abençoe. Eu que agradeço. Ó, tem mais um comentário aí, olha. Tem um filho, assim fica o dia inteiro dentro do quarto jogando. Isso me deixa muito chateado. Ele, inclusive, está fazendo 18 anos hoje. Alex, eu vou te dizer o que eu falo para as mães, né, dos meus pacientes. A regra da sua casa é você que coloca. E aí, esse ficar o dia inteiro no quarto jogando videogame, o quarto é o espaço dele, sim. Né? E aí, esse tempo que ele vai estar no jogo, ou estudando, ou qualquer outra coisa, lembrando que o seu lar tem as suas regras. E, às vezes, por mais duras que elas sejam, são necessárias, né? Principalmente para o jovem sair um pouquinho da caixinha. E quanto mais ele adentra essa caixinha, esse mundo solitário dele, mais perigoso é. Porque nós somos seres sociais, nas relações sociais nós nos fazemos, nos alimentamos e nos fortificamos. Quer fazer um comentário sobre essa mensagem aí do Alex? Ou... Ô, João, é isso mesmo que você falou, a disciplina, mostrando, né, o outro lado da questão, porque é uma idade muito delicada, onde o espírito, a gente sabe, ele está concretizando, consolidando sua reencarnação, onde que ele imprime na matéria, né, ele começa já definir, já começar a definir o seu caráter, as suas tendências. Então, os pais têm que justamente ficar atentos a essa questão, né? Como você mesmo colocou muito bem, a regra, né? Quem dá as cartas é os pais, então a disciplina ela é fundamental nesse ponto. É claro que nós não estamos aqui exaltando ou falando em violência, tortura psicológica, não. Não é autoritarismo, né? Olha, as regras aqui de casa funcionam assim, assim, assado. E todos temos que cumpri-las. A regra é para todo mundo, não é só para os filhos, é para todos, né? E nós como pais, mães, temos que dar o exemplo também. E eu acho que nesse ponto aí, o diálogo sempre está chamando né, intimando ao diálogo, o convívio em família, mostrando a importância que é dele estar participando, né? Que ele é importante nas tarefas. Acho que é uma coisa simples, né? Eu percebo que as famílias hoje têm perdido um pouco. É sentar para almoçar em família. Desligar a televisão, desligar as coisas, deixar o celular de lado. Olha, agora é a hora do almoço. A hora do almoço, vamos sentar, almoçar e conversar. Ou a hora do jantar, o que quer que seja no final de semana. Né? Mas, como diz a lei aqui, é preciso esse diálogo, é preciso... Essa aproximação. Essa aproximação da família. E a Maria José fala aqui uma coisa também, e também o acompanhamento psicológico é muito bom. Ele precisa se abrir e falar com alguém. Colocar para fora o seu vazio. É verdade, é muito importante porque nessa idade, se ela for consultar os colegas, eles fazem a mesma coisa. Então a sensação que todo mundo está certo e nós é que estamos errados. Exatamente. Né? Como se diz, parece que ele está dando na contramão. Porque se você for olhar a idade, 13, 14, 15, 16 anos, eles estão no mesmo nível, né? É jogos, é namoro, é normal, nós já fomos adolescentes. Só que na nossa época eram outros os problemas. Mas enfim, João, mas ficou muito bem colocada essa questão. E, eu estava lendo até um artigo esses dias, né? Os jovens já vinham trazendo uma depressão muito grande. Essa pesquisa vai vir falar um pouco do advento dos celulares, né? E os jovens buscando esse mundo digital, esse diálogo digital, e já vem trazendo essa solidão ao longo desse novo período, dessa nova era. Verdade. Nós temos jovens cada vez com mais dificuldade de relacionamento, cada vez com mais vazios existenciais. E agora, nessa pandemia, em que eles estão... Então, o celular já impediu, já diminuiu um pouco o contato social presencial, né? É verdade. Antigamente, os pais não deixavam você ficar no telefone, porque era muito cara a chamada, né? Então, você quer conversar, você vai lá na rua e conversa com o fulano de tal e sai um pouco do telefone. E agora, com essa questão do coronavírus, né, de estar em casa, o contato social se tornou menor ainda. Ele ficou literalmente somente um contato à distância e cada vez aumentando mais esse buraco. Então, como nos lembra Maria José,
e a Leia falou, a Delane falou, aproxime-se, converse, dialogue, pergunte os problemas, né, estabeleça suas regras, mas também, né, pergunte se ele quer. Acho que primeiro atendimento psicológico ele não pode ser imposto. Não adianta a gente mandar o jovem ir para o psicólogo, porque se ele quiser, não há psicólogo que vai fazer mágica, porque Verdade. aí há um princípio da transferência, né? Mas sugere ele essa possibilidade de procurar um profissional, alguém que ele possa abrir-se, né? E dizer aí dos seus medos, dos seus dores e os seus conflitos. Verdade, isso mesmo. Delane, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero pedir você fazer a prece de encerramento para a gente, por favor. Sim, claro, eu que agradeço. Senhor Jesus, divino amado Mestre, Senhor, agradecemos os nossos irmãos que nesse momento tão oportuno pudéssemos nós abrirmos nossos corações, não somente para falar das nossas experiências, mas acima de tudo, Mestre Jesus, receber essa dádiva que a misericórdia divina vem trazer a cada um de nós, dando paz, harmonia em nossos corações, dando o remédio necessário, não somente para o nosso corpo, mas para o nosso espírito. E que assim, Mestre Jesus, nesse clima de confraternização, de paz e de harmonia, que esses nossos pensamentos, Senhor, salutares, e que através dos nossos amigos benfeitores espirituais possam ser derramados por todos os irmãos envolvidos nessa transmissão e todos aqueles que não puderam estar conosco na presença física, que eles possam ser agraciados pela tua misericórdia, Mestre Jesus. Que a tua paz acalme o nosso coração, nos dando força, bom ânimo, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Delane. Foi um prazer Eu que agradeço. aqui, viu? Igualmente, eu que agradeço a vocês o carinho, a atenção nesse momento tão delicado que está passando a humanidade, a gente poder ainda ter pessoas do qual tem tempo e querem realmente fazer o bem. E que Deus possa estar iluminando a todos vocês, dando-lhe paz, saúde e fortalecendo o trabalho de vocês. Obrigada. Obrigado, Delano. Boa noite. Boa noite a todos que estiveram conosco, né? Que Jesus, e que virão depois assistir essa live. Que Jesus abençoe a cada lar, que Jesus abençoe a cada coração. E amanhã, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, vamos estar aqui para mais um Evangelho no Lar. Obrigado, Delano, obrigado a todos. Eu agradeço. Deus abençoe, paz e bem para todos. Ficam em paz. Obrigado. Que Jesus abençoe cada lar, cada irmão nesse momento. E com assim Deus. Seja. Com Deus. Que assim seja.